seguinte, você não pode perder essa promoção boa pra caralho. 997, 12 meses de Discord, vai ter as melhores entrevistas ao vivo. Você vai ver aquilo que vai sair daqui a 15 dias, daqui a um mês, ao vivo. Vai ter debate ao vivo, vai ter anime, vai ter UFC, vai ter cinema, vai ter futebol, irmão, coisa pra caralho no Discord. Além disso, acompanhamento intelectual 100% individualizado pra você. Nós ficamos malucos e colocamos mais 3 meses de plataforma do Alta Linguagem TV, que você tem aula de idiomas, você tem aula de filosofia, sociologia, história, geopolítica, catolicismo, poder, tudo que você imaginar, livre-arbítrio. O link tá na descrição e bora pro vídeo. A gente vai falar por que a gente saiu, da maneira que a gente pode falar. Bem... Cara, a Spexil tá toda fodida. Esse fundo branco com a luz branca, a câmera perto, tá parecendo... Pô, mano, tá parecendo um cadáver, mano. Caralho. A gente saiu Pô, mano, careca de voz... Pô, acabou, mano. Que vídeo brutal. Esse vídeo é câncer, mano. Ô, mano, que vídeo câncer do caralho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, que brutal. Isso aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. Caros defuntos, a sua atenção. O quem de vocês tiver audição, vou contar a história melancólica demais de uma noiva cadáver sedenta de paz. Vai chegar sua vez, a morte virá, não importa o freguês. Você pode até se esconder e rezar, mas do funeral não irá escapar. Meu Deus, que vídeo câncer. Até eu não tô sem cabelo. Meu Deus. Vem, mano. E vocês falam, né, mano? Ah, vocês são gordos. Mano, existe algo muito pior do que ser gordo, mano. Meu Deus, que brutal, mano. Na nota, né, tá escrito que a gente saiu por questões pessoais. E de fato foi por questões pessoais nossas, mas também de gente de dentro, de lá de dentro do MBL, né? Ih, vai começar, hein? Vai começar a tretar assim. Vai começar os vazamentos. Cara, vai ser só diversão, mano. Só diversão, mano. Até deu uma dopamina aqui bem tangencial na minha mente, tá? Toda mulher, hoje, ela tem 2 ideologias. Eu falo isso há 7 anos. Tem 2 ideologias. O feminismo e a dela. Toda mulher. Toda mulher, essencialmente, ela é feminista e tem a ideologia dela a partir do feminismo. O feminismo fundamenta toda a compreensão dela do mundo. E ela forma a ideologia dela a partir daí. Ok? Ela tem mais uma a partir daí. Como agora é obrigatório ter mulher nos partidos, o que vai acontecer é o seguinte. Teve esse caso da Gótica. A Glenda saiu e falou que foi motivos pessoais. É uma coisa extremamente ampla. Todo mundo sabe que, pô, motivos pessoais pode ser absolutamente qualquer coisa, porque qualquer coisa é um motivo pessoal no final do dia. E eles acabaram de falar que tem os motivos pessoais de outras pessoas. Então, ou seja, aí ela saiu por motivos pessoais. Não dela, mas de várias pessoas. Entendeu? Essa foi a sentença. Só que, qual é um dos fundamentos? Qual é um dos espíritos do feminismo, né? Um dos espíritos do feminismo, um dos cadáveres que pertencem ao feminismo, é o da empatia. Então, toda mulher tem que ter empatia com a outra. Porque toda mulher é uma vítima. Já, essencialmente, na estrutura capitalista, né? Na estrutura patriarcal, capitalista, liberal, seja lá o que você queira escolher, a mulher já é uma vítima. Então, por que nós temos... A mulher tem que ter empatia com outra mulher? Porque vítimas têm empatias de outras vítimas. Então, toda mulher é vítima, então toda mulher tem pena uma da outra, né? E aí, o que aconteceu, mano?
A Glenda saiu do MBL, muito provavelmente por causa da questão da gótica. Depois disso, um monte de feminista foi pra perto dela. Um monte de mina do MBL. Deve ter o grupo das minas do MBL. Que elas ficam falando as coisas dos caras do MBL. As safadezas que acontecem lá. Um monte de coisa. E aí, quando uma sai e a outra acusa alguma doideira o cara lá do MBL, elas se juntam e começam a fazer grupinhos. E, mano, pode ter certeza que o que tem de coisa que essas minas estão conversando em grupo e eles vão vazar ainda, não é brincadeira. Agora tem a outra menina lá, que teve um negócio dela de Sugar Daddy que ela tava lá no site. Falaram que ela ficou com problema psicológico, tentando doideira, porque ficou muita pressão na cabeça dela pra ela continuar concorrendo, mesmo depois desse exposed, e o Ryan Santos botando pra foder. Foi muita pressão em cima da cabeça dela, obviamente, porque ela é mulher. E aí o pessoal do MBL fez uma certa pressão nela, desestabilizou ela, porque ela não queria participar, e o pessoal forçou, porque ela é bonita e tal, queria que ela participasse da eleição. Aparentemente, supostamente, eu não sei se isso é verdade não, tá, gente? Deu problema nisso e ela ficou doidinha lá, tá? Tem esse caso, tem a da Mabel, e tem de outras meninas que saíram algumas coisas do MBL. Pode ter certeza, mano, que tem um grande grupo de fofoca, ou vários grupos de fofoca dessas meninas, onde elas estão reunidas, e elas estão criando um safe zone pra elas. E elas vão começar a vazar muitas coisas, mano. Elas têm muitas coisas pra vazar. Porque é mulher, mano. O tanto de cara que tem mandando a pica, mano. Imagina quantos caras mandou a pica pra essa mulher. Imagina se uma dessas mulheres sai e mostra quantas picas vazaram pra ela. Se ela criar um site chamado MBL Vazamento de Pinto e botar um monte de pinto que mandaram pra ela, acabou, mano. E se ela escolher só os pequenos, acabou, pior ainda, mano. Que aí vai sair vazamento, é tudo safado de pinto pequeno. Aí acabou-se. Porque vazar a tromba gigante, a tromba é outra coisa, entendeu? Se fosse mediana, entendeu? Mas é uma tequinha desse tamanho, só aí acabou, mano, entendeu? Se fizerem um site de vazamento de pinto dos caras do MBL, mano, esquece, mano. Esquece. Tá ligado? Então, mano, esse é o problema de ter mulher na política. Um dos problemas. Porque você sempre vai ter a feminista no seu grupo, mano. Várias feministas. Que acham que tem que prestar... E assim, mano, se 10% do que estão falando por aí é verdade, pô, mano, elas estão certas mesmo em vazar, mano. São coisas horríveis mesmo. Mas eu não sei se essas coisas todas são verdade, nós vamos descobrir, né? E olha que a eleição ainda é em outubro, meus caros. Eu faço o site, como entra em contato. Pô, mano, Hector, é muito fácil, mano. É muito fácil entrar em contato. O mais fácil, fazer o site é difícil. Entrar em contato é o mais fácil, mano. Então, mano, você tá juntando um grupo cheio de feminista, com um monte de cara novo, que não tem ninguém controlando, e tem um monte de cara de pau duro o tempo inteiro. Vai dar merda, mano. Vai vazar muita coisa ainda. E o Piauí soltou aquele áudio lá, mano, zoando. Eu não sei se as coisas funcionam assim, não, mano. Entendeu? Eu não sei se funciona assim, não, a vida não, mano. Eu realmente não sei se funciona assim, mas pode ter certeza que muita coisa vai vazar. Muita gente da esquerda tá chegando na Glenda. Muita gente mesmo. Muita gente do PSOL. Muita gente que é... Porque, mano, o cara que tá do lado dela ali, mano, eu sempre esqueço o nome dele. Ele é da USP, mano. Ele tá na USP, mano, esse cara aqui, ó. Ele conhece muita gente, mano, de esquerda na USP, tu entende? Ele conhece muita gente de esquerda na USP, mano. O Elan é da USP, mano. O Elan é da USP, mano. Vocês têm noção de quantos grupos de esquerda esse cara conhece? Quantos contatos ele tem? Entendeu? Ele é da USP, mano. É uma faculdade de São Paulo, um lugar aí, São Paulo, Rio de Janeiro. Ele é de alguma faculdade pública relevante, tá ligado? E ele é um cara que conhece muita gente. Eles têm toda a proteção do mundo jurídico que eles quiserem. Foi mal, Erlan. Fala com a faculdade do Cleo. Eu acabei de falar com uma faculdade pública aí, mano, relevante. É alguma relevante, do Rio de Janeiro, algum lugar. É só tu falar qual é aí, mano. E tu... Agora tu não pode dizer que tu não conhece gente de esquerda, né, mano? Tu pode dizer que tu é da USP, mas tu conhece uma caralhada de gente da esquerda, mano. E que você pode vazar, vocês podem vazar, fazer o que vocês quiserem, que vocês têm proteção, mano. Diferente de outras pessoas. Que esse é o ponto. Substitua a USP por absolutamente qualquer faculdade relevante.
O FRJ e PUC. Pronto, o FRJ e PUC. Muito obrigado, Erlan. Arlan. Eu sempre te confundo teu nome, mano. Erlan. Então, mano, ele conhece muita gente, mano. O Erlan conhece muita gente, mano. E assim, o que eu vi de seguidor... Porque vamos ser sinceros, né? A Glenda veio aqui há muito tempo atrás. A gente chamou a Glenda pra vir aqui antes do Vilela, antes de todo mundo. O menino gostou muito da Glenda, tá? A posição dela sobre várias coisas e gosta do Elan. Hoje não mais, por causa daquele negócio lá da blasfêmia. Agora, qual é a grande questão aqui na mesa? Quando a Glenda tentou entrar... Me corrija aí se eu estiver errado, tá, mano? Erlan. Quando a Glenda tentou entrar a primeira vez, porque não sei se vocês sabem, ela tentou entrar a primeira vez, mas sabe aquele áudio do Renan? Vamos nos juntar e vamos estudar. Sabe aquele áudio? A Glenda fez um post no Twitter na época falando que viu aquele áudio e ficou aterrorizada. O Renan, junto com um monte de cara do MBL, fizeram a call no Twitter, um Space, chamando a Glenda das maiores atrocidades possíveis. Puta, piranha. Aí vai, mano. Uma lista. E o Renan tava no meio. Barrando a entrada da Glenda no MBL. Tanto é que um cara aqui do servidor, aqui do nosso servidor, aqui do nosso chat, chamado Life is a Gamble, gravou essa conversa, defendeu a Glenda nesse space e ele foi expulso do MBL à época por ter defendido a piranha feminista, como foi dito lá, expulso por defender a piranha feminista, dita por um cara de alto escalão do MBL pra ele. Porque ele tinha 10 anos de MBL. Era um representante do MBL. E ele foi expulso em segundos por defender a Glenda. Porque ele viu a Glenda no nosso canal. E defendeu ela porque ela tava aqui, apareceu aqui e a gente tratou ela bem, pô, massa. Entendeu? Aí o cara deixou de ser do MBL. E o que aconteceu logo depois? A Glenda conheceu a Mamãe Falei. E como aquele bicho tem uma picadura do caralho, não sei o que aconteceu, mas a Glenda entrou pro MBL e o Beta foi expulso por defender a Glenda em uma reunião onde o Renan estava, aonde foi ditas e tá gravado, não me desafia não que tá gravado, eu tenho essa gravação, eu tenho essa conversa no Space. E aí expulsou o Beta, a Glenda entrou no MBL, que foi um dos motivos que nós rompemos, porque a Glenda falava que não ia entrar na política. A gente avisou o que era o MBL, que ela ia ser expulsa o Miori explicou, que ela ia ser expulsa do MBL. O que era o MBL? E mesmo assim ela entrou e foi expulsa, mano. Tu vê como é a vida. Tu vê. Que merda. Pô, meu mano, Erlan. Não sobrou nada, mano. Que péssima lore, mano. Que péssima história, mano. Tu vê? Aí agora que a Glenda saiu do MBL, quais são as alegações que tem no Twitter sobre a Glenda e no YouTube? Puta, ainda bem que essa puta aborteira saiu, essa desgraça, E, mano, é brutal, mano. Esse tipo de comentário, sistematicamente. Porque a gente sabe como é a militância do MBL. Então, mano, eu sei que eles estão enchendo muito o saco de vocês. Eu sei que estão enchendo muito o saco de vocês. Eu sei que é brutal a militância do MBL. Eles não deram um strike e ficam reportando tanto no nosso outro canal que deu problema no outro canal. A gente tá aqui no canal menor. Por causa das consequências do que aconteceu no outro canal. Por causa da militância. Um dos grupos que tava reportando era a militância do MBL. Tu vê que doideira. Que péssima escolha que vocês fizeram. Que a Glenda fez. Tenho certeza. O Erlan não ia fazer essa escolha. Ele ia dizer, Glenda, vamos pro MBL, sabe? Tu vê que merda. Tudo isso pra quê? Porque
No começo aumentou o número na live de views, mas depois diminuiu. Pra quê? Vê. E agora que tá na caça às bruxas, porque tá tendo a caça às bruxas do MBL. Teve gente que foi expulsa do MBL sem motivo, como sempre, mas agora com a justificativa da caça às bruxas. E pra pensar, mano. A Glenda era satanista Inclusive, e satanista, é feminista, pró-aborto. Ela é a bruxa. Então, mano, vai ter o tanto de ataque que vai ter lateralizado, agora que principalmente que tá tendo vazamento, que vocês estão se pronunciando, vai ser absurdo, mano. E sabe quem vai estar aqui pra olhar esse cinema? Eu. Vai ser o inferno nos próximos dias, mano. E meses aí. Vai ser o inferno, mano. Política é foda. Tudo isso por causa de vacina anti-crack, mano? Tudo isso por causa de vacina anti-crack! Só porque ela queria uma vacininha anti-crack na Cacoranda, nos drogados, nos noiadinhos. Ai, meu Deus! Não, MBL, não! E o Kim, pá, a Glenda mamando o Kim por causa dessa porra. Que triste, mano. Que triste fim, mano. Estamos em Gênesis. Escolha, não foi né? absolutamente nada sério. É, Isso que é o mais interessante. Não foi nada. Não foi nada sério, tá? Só pra deixar isso bem esclarecido aqui. Porque as pessoas ficam imaginando algo assustador. Pô, mano, que quebra boa de expectativa, hein, mano. Será mesmo que alguém abandona uma candidatura com tanta gente ajudando, com tanta coisa acontecendo, em um partido que supostamente representa seus ideais, por coisas pequenas? É isso que querem que acredite. Tu vê. Vamos ver aqui. Atenção. Olha a atenção, mano. Olha a atenção no momento 1 do vídeo. Não teve nada a ver com a Glenda acredita nisso e quer fazer isso. Não foi por posicionamento ideológico, não é porque Ó, a Glenda atenção. é- Aí aqui quebra a atenção, ó. Agora. Não foi nada. Não foi nada sério, tá? Só pra deixar isso bem Foi esclarecido nada sério aqui. não, gente. Porque as pessoas ficam... Era só uma candidatura pra deputado estadual. Nada sério não, pô. Tu vê como MBL. Se eu interpretar essa sentença, Erlan, como séria, eu preciso entender que desde o começo... Vocês estão dizendo que o MBL não é sério. Porque teve gente ajudando na campanha. Estava candidatando, tem um partido, todo mundo atrás do mesmo ideal. Atrás das nossas ideias, estamos em Gênesis. E aí sai por motivo nenhum, por besteira. Em que mundo que se sai por besteira? Disso tudo. Então é um partido não sério, né? Então a priori já não era sério. E foi incompetência da Glenda não perceber que não era sério. E ter gasto toda essa saliva e tá fazendo esse pronunciamento no canal pequeno, inclusive. Talvez a ideia seja pra crescer o canal, né? Mas não sei se tá funcionando não, mano. Tá com 140 inscritos? Não sei se funcionou não, mano. Ela ia ser... Não, ela não ia ser anti-aborto, não. Ela ia... Ela manteve a posição dela, que eu vi no último... Eu já vi o pronunciamento dela disso mais recente, antes de sair. Que o partido, a posição do partido era essa e ela discordava, mas era a posição do partido. Que ela tem que trabalhar pra mudar essa posição. Ela não precisava ser anti-aborto, né? Só precisava não ser pró-aborto, publicamente, né? Mas pessoalmente ela podia ser pró-aborto e movimentar dentro do partido pra mudar essas colocações. Isso é normal. Tu vê como são as coisas. Que doideira, mano. Tanto que chegaram as expectações, acho que foi umas 8 horas chamando de piranha, mano, naquele space, o pessoal. Aí entrou no partido, mano. Por nada, um partido que não é sério. Uma campanha de deputado estadual, não sei, mano. Eu não sei, essa tese, o que tá sendo levantado parece ser muito estranho, mano. Pra ser algo bobo, com um tanto de coisa tangencialmente que tava se realizando. E eu não sei, mano. Eu sei que a militância vai pegar muito no pé ainda.
imaginando algo assustador, né? Algo grandioso e épico. E é Até bem... porque sexo não é assustador, né, Espectro? Nem épico. É só pênis, né? Pênis, vaginas e cus. Bocas. Né? Esperma. Mas sexo é só sexo. Se o motivo é sexo, e se encaixa em tudo isso, e mesmo assim é um motivo relevante. Se for o caso, né? Se for esse tesão todo. Que me parece ser mais viável. Para uma candidatura a deputado estadual com todo esse apoio que a Glenda supostamente estava tendo. Não sei se, inclusive, o motivo não foi esse. Mas com todo esse apoio, ter saído é estranho, né, mano? Todo esse tempo apoiando, todos os episódios consecutivos da Glenda com as meninas do MBL lá, principalmente a gótica do MBL aparecendo sistematicamente no canal da Glenda. Super amigas, postagens das duas, e a Glenda conhecendo a mãe da gótica. Tudo isso, mano. Toda uma relação, mano. Aí tem um problema com a gótica e logo depois a Glenda sai. Aí é supostamente motivo bobo, coisa irrelevante. Não sei, mano. Aí agora tem a menina do Sugar Baby, do Sugar Daddy, que deu um problema de saúde, doideira na cabeça dela, saiu por causa de pressão, supostamente, do MBL. E aí não sei, mano. Eu não sei, não. Não me parece me convencer. Tanta dedicação e tanto esforço por algo fútil e bobo. Ter tirado. Não parece ser crível. Mais mesquinho e ordinário do que vocês imaginam. É bem mais besta. É bem mais idiota. O que vocês estão imaginando. E é isso. Algumas pessoas sugeriram que era porque o Antum entrou na campanha. Não foi. Não Inclusive, eu acho que o Antum deveria ter entrado em janeiro já na campanha pra ajudar a gente a formar a chapa, né? Porque quando a gente entrou na campanha da Glenda, lá no Rio de Janeiro, na pré-campanha, né? A gente tinha... A pessoa com mais seguidores na pré-campanha era o André Brandão. Ele tinha 15 mil seguidores na época. A pessoa com mais seguidor tinha 15 mil seguidores. Imagina você ter uma chapa cuja pessoa com mais seguidor tem 15 mil seguidores. É meio foda isso. E tinha um Rafa, né? Já tinha um bombeiro Rafa. Acho que ainda não tinha o Hélio. Mas assim... Eu adorei esse comentário. A Glenda derramou café no colo do líder. Como vai derramar café? Enfim, seria muito bom tu ter entrado logo nisso, porque quando as pessoas veem... É porque eu acho que talvez você não entenda como uma chapa funciona, né? É o seguinte. Você tem a chapa de deputados federais pelo Partido Missão e tem a chapa de deputados estaduais, né? São duas chapas diferentes. A questão é que o sistema de votação no Brasil é o seguinte. A cada X quantidade de votos que aquela chapa inteira consegue, você elege um, né? Então, no Rio de Janeiro, a cada 190 mil votos, mais ou menos 190 mil votos que você consegue para a chapa de deputado federal, você elege uma pessoa, né? Então, é mais ou menos por essa linha. Então, se a chapa inteira conseguir, sei lá, 600 mil votos, a gente elege 3 deputados federais pelo Rio de Janeiro. Seria mais ou menos nessa linha que funciona. Tá, vamos lá. Dificuldade da pré-campanha. Ele discute o desafio de formar chapas do Rio de Janeiro. Ok, eu acabei de ver isso. Futuros projetos. Glenda continua. Confirma que continua. Apesar do desligamento, ela continuará produzindo conteúdo para o YouTube, realizando debates e mantendo a dedicação, blá blá blá, a projetos pessoais, distanciando-se da estrutura do MBL e da Valete. Parece ter sido realmente uma coisa boba, mano. Parece mais um trauma mesmo, um afastamento, um empurrão, né? Parece um empurrar, não parece algo bobo, não. Apoio aos colegas. A influenciadora reitera que ainda apoia diversos integrantes da missão, como Kessia, Hélio e Rafa, desejando sucesso para as suas trajetórias políticas. Não parece ser um motivo bobo, não, mano.
completo distanciamento das estruturas do MBL da Valete, mano, não parece ser motivo bobo, não, mano. Essa história tá muito mal contada, minha Manuela. Só que eu não vou cair nesse bait de ficar assistindo um vídeo de 14 minutos pra ouvir isso, não. Peço até perdão, mano. Falhou comigo. Graças a Deus tem errado o YouTube. Ok, vamos voltar pro outro vídeo.